Naquele livro, tem um livro seu, aquele Jonas, o Sucesso do Fracasso, muito antigo, você explica, vai falando sobre a história de Jonas e tal, e como ele... Uma das coisas que me chamou a atenção, agora não lembro exatamente os termos que se colocam no livro, mas você fala sobre a questão de que a misericórdia de Deus faz com que ele não tem exatamente aquele prazer de cumprir aquela profecia contra Nínive, que é uma profecia de acabar com todo mundo, com a cidade ali e tal. Em relação às coisas que você faz essa leitura da atualidade, que você vê isso se adequando às profecias bíblicas de Jesus e ao fim dos tempos e ao amor de muitos esfriaria e tudo mais, você consegue enxergar a mesma possibilidade de que Deus faça essa reviravolta, de que fala assim, não, isso aqui por algum modo há uma possibilidade de arrependimento da humanidade, em algum sentido de que essas coisas não venham a acontecer desse modo, ou pelo fato de as palavras de Jesus, por exemplo, em Mateus 24, estarem relacionadas, trazer essa sequência de acontecimentos como um prenúncio da volta de Jesus, isso teria algo diferente em relação àquela profecia de Jonas, ou pelo menos a esse sentido de Deus mudar isso tudo e não necessariamente acontecer conforme a gente está vendo isso. Olha, desgraçadamente, olhando outra vez para a Bíblia e para a história, isso só não acontecerá se a gente tiver uma destruição global quase total. Atrasando outra vez a espécie humana para níveis primévos. Mas nunca mais tudo será primério. Porque se sobreviverem 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100.000, o que em relação a 7 bilhões parece ser uma minoria, mas os sobreviventes disso já têm a instalação. Tem a memória da razão pela qual tudo aconteceu, a destruição, e tem em si já a semente dessa possibilidade plantada. Então eu pessoalmente, Deus é Deus, mas eu não creio que haverá esse retrocesso. Nem creio que haverá uma conversão universal, nem um arrependimento universal. Nunca houve na história. Lá no Monte Ararat, eu falei do dilúvio por quê? Da humanidade inteira, que não se diz quantos milhões eram na época, mas já era uma humanidade extremamente desenvolvida, como a gente lê na narrativa de Gênesis 3, 4, 5, e mais a história dos Benai Elohim, possuindo as filhas dos homens e desenvolvendo tecnologias variadas. Você viu que a única solução foi uma extinção quase total. Na Bíblia sobraram 8. Na civilização a gente sabe que sobraram mais, porque a Bíblia não é um texto de detalhamento exaustivo de nada. Na memória dos semitas foi total a extinção. Mas a gente vê que na prática não foi, porque nenhum Nefilim entrou na Arca de Noé, e a gente encontra com os descendentes deles com os nomes de Zebuim, Zemumins, e todos eles até Davi matar, os homens de Davi matarem os últimos 4 do outro lado. Ou seja, houve sobreviventes para além da catástrofe. Tem gente que fica chocada quando ouve isso, mas meu Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, isso e aquilo. Bom, eu creio que Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia é um registro das ações de Deus feitas por homens que foram inspirados por Deus, como Pedro diz, movidos pelo Espírito Santo. E o sentido da palavra de Deus é dizer o que eu estou dizendo aqui. Se desviou do projeto de Deus, haverá juízo. E esse juízo não é algo que Deus conspira contra o homem, é o homem que realiza contra si mesmo. Deus não precisa fazer nada contra o homem, basta o homem contra si. E o homem é contra si toda vez que ele viola a natureza das coisas. De modo que o juízo eu carrego em mim, nós carregamos em nós, todas as vezes que nós nos insurgimos contra a vontade e a ação de Deus revelada como manifestação dele na natureza que ele criou.
Sim, meu amor, a Adriana levantou a mão ali para fazer uma pergunta. Não é nem uma pergunta não, é que eu acho que, voltando à sopa de letrinhas, como você diz, LGBTRDC, é muito boa aquela lembrança e aquela explicação que você dá sobre os cartos e abrolhos, que à primeira vista parece que é somente que a vida vai ficar mais difícil, mas não é. É também sobre a alma dos homens. Sobre a natureza das coisas que foi alterada. E a alma dos homens como seriam deturpadas cada vez mais, naquele sentido que você falou, espiralado, cada vez crescendo mais, até a besta ser total. Então eu queria só que você lembrasse para todo mundo, porque eu acho que isso fixa muito, e a gente volta para Gênesis. É porque a pergunta de muita gente é: Deus não criou as coisas como Deus criou? Sim, mas as coisas deixaram de ser como Deus criou há muito tempo atrás. E o próprio livro do Gênesis, que é, a meu ver, de onde se tem que partir para a leitura de tudo, nele, em Gênesis 3, o que é que Deus diz? Agora, ele dá uma série de consequências de mudança. A alegria sexual e que gera o parimento de novos seres humanos acontecerá com dores. Antes disso, a própria nudez espontânea virou vergonha. E o homem quis se cobrir. Houve uma mudança radical na consciência, na percepção da auto-identidade, na percepção de si mesmo. Aí nasce a vergonha. O parto é com dor. Aí o trabalho é com suor, a sobrevivência é suor. O homem é desterrado do paraíso para fora dele. Ou seja, a vida agora é luta. É controle, é tentativa de sobrevivência. E, por último, se diz: e nascerão cardos e abrolhos. Não é que antes não houvesse a literalidade de cardos e abrolhos. O que se está dizendo é a espinhosidade da natureza manifestar-se-á cada vez mais à volta de vocês. Agora, nós chegamos, voltando ao princípio de tudo, da nossa conversa hoje aqui, a ideologia de gênero como uma absorção de natureza cultural e psicológica e que decorre da possibilidade da realização genética dessa engenharia. Porque a nossa perversão humana é tão grande que basta estar presente a possibilidade que a gente se altera pela possibilidade. Na mesma hora a gente se altera. E voltando à sua pergunta, que foi para Jonas e a misericórdia de Deus sobre Nínive, era gente humana que estava lá. Nós vamos chegar a um ponto, minha gente, em que a própria natureza humana vai ser tão radicalmente alterada, como eu falei lá no ano passado, em dezembro, no evento que a gente teve no Rio, na Barra, na Soul, chamado Salgando a Sociedade Líquida. Vai chegar a um ponto na existência em que o que a gente terá de humano será tão pouco que vai ser difícil encontrar. E você diz, tem base bíblica para isso? Ora, no Velho Testamento já se dizia que haveria um tempo na sociedade humana em que o homem se tornaria raro na Terra. Raro. É porque não haveria mais quase ninguém, você andaria por aí procurando encontrar um humano, ou é porque a desumanização cresceria tanto que encontrar uma pessoa cada vez mais próxima da integralidade do que seja um ser humano iria ficando cada vez mais difícil. O que a gente vê no horizonte imediato é a segunda hipótese. Não é necessariamente que os seres humanos vão se tornar rarefeitíssimos na Terra. Muito provavelmente não. O que vai se tornar rarefeito cada vez mais na Terra é a integralidade da natureza humana.
a começar de macho e fêmea, os criou. Com a árvore do conhecimento do bem e do mal, botando o fruto da engenharia genética, conforme a gente o tem agora, e nos próximos anos ele avançará, cada vez mais vai ficar difícil discernir o que é humano e o que não é humano. Ou seja, o que é ainda a natureza original das coisas, por mais alterada que tenha sido, ou seja, até cardos e abrolhos chegará o dia em que se tornará um sonho desaparecido para nós. Cardos e abrolhos ainda são benesses de uma natureza pervertida, porém natureza. A gente está andando na direção da desfiguração, desconfiguração de praticamente toda a natureza humana.